E acabou que também, acho que em alguns momentos o Bahia consegue, se tivesse jogando 11 contra 11 também conseguiria quebrar e em alguns momentos empurrar. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bahia. Vamos ver o que foi que o técnico do Red Bull Bragantino aí, o Fernando Seabra, falou sobre o nosso esquadrão, sobre a polêmica da expulsão, que pra mim não teve polêmica. Vamos analisar aí tudo o que ele falou, valeu? Então já vai deixando o like, seguindo o canal para dar aquela força ao seu parceiro e vamos pro vídeo. Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra. Seabra, Pedro Rigoni da 102 FM. O Isidro Pita saiu reclamando bastante da arbitragem de hoje, né? Até que ponto talvez a arbitragem tenha influenciado na partida e como trabalhar agora nessa pausa, né, do Super Mundial? Olha, a gente teve uma decisão ali de arbitragem que foi chamada pelo VAR, né, no início do jogo e que acaba transformando o jogo num 11 contra 10. E nesse sentido condiciona muito daquilo que vai acontecer no jogo, né? Até pelo que a gente viu, eu ainda não vi com a atenção e o cuidado, né? Enfim, porque estava fazendo o jogo, pode realmente ter sido falta. Até entendo que pode ter sido um lance de cartão vermelho, mas o que a arbitragem precisa entender é que quando tem uma expulsão dessa numa circunstância que o árbitro estava na jogada e não deu a falta, e o VAR chama e o árbitro concorda e expulsa, é normal que o ânimo e a temperatura do jogo mude, né? E aí a arbitragem madura vai saber lidar com esse tipo de circunstância, né? Então eu não acho que, tecnicamente, a arbitragem foi mal, mas eu acho que a conduta dela poderia ter sido melhor. A forma como conduziu o jogo, né? Então você vê que muitas vezes intercedeu em relação ao nosso banco de reservas, ao fato de eu sair da área técnica em algum momento para dar instrução, mas a gente via que muitas vezes o treinador adversário estava fora da área técnica também e nunca era interpelado, né? Então acho que, mais do que a questão da expulsão em si, a conduta acabou gerando um acirramento ali de ânimos de toda a nossa equipe em relação ao trabalho do conjunto da arbitragem como um todo, tá certo? E a arbitragem tem que entender que quando acontece uma tomada de decisão nesse sentido, sempre o ânimo ali vai se alterar e tem que ter maturidade para saber lidar com isso. E aí, sim, teve alguns momentos do jogo, né, numa circunstância que você já está jogando com um a menos contra uma equipe que vai te sufocar, porque associa muito, porque tem boa posse de bola. Você consegue recuperar uma bola, sofre uma falta e você não tem vantagem, o árbitro não marca, e depois você sofre a segunda vez a falta, como foi o caso do Ramires, o árbitro não marca, aí você tenta sair jogando, aí você já não tem mais opção, você perde a bola, aí não, eu dei vantagem. Não, que vantagem é essa, né? Então, assim, algumas decisões nesse sentido geraram irritação. Mas eu acho que o lance da expulsão em si, pelo que eu pude ver, tecnicamente a gente não pode contestar, mas pode contestar a conduta do que aconteceu depois, e que eu acho que essa irritação é muito mais reflexo disso do que da decisão em si da expulsão. Seabra, boa noite, é Tarso Carcossi do Impauta. Primeiro ponto, eu gostei dele assumir que foi para expulsão. Acho que o cara que diz que aquele lance não é para expulsão é um cara que não entende de futebol. Não existe você dar tombo nas costas do adversário, não existe você empurrar as costas do adversário. Isso é falta. Ele foi muito bom aí, ser sincero e falar que foi falta. Concordo com ele também que o juiz se perdeu durante o jogo. Só que ele não falou do pênalti que não foi dado pro Bahia. Do mesmo jeito que foi a falta pro cartão vermelho, o juiz não deu um pênalti. O juiz se perdeu, se omitiu da partida, o VAR chamou de novo para dar o pênalti e o juiz não foi porque não quis. Então, eu concordo com ele, o juiz se perdeu da partida, o juiz se omitiu, mas prejudicou o Bahia também em um pênalti claro ali, que era um pênalti pro Bahia na hora que estava 0-0. Então acho que ele esqueceu também de falar isso, que prejudicou o Bahia também, a arbitragem. Podia ser aquele pênalti, o juiz correu, entendeu? Mas eu acho que foi sim, para cartão vermelho, como ele falou, e parabéns por ele ter falado a verdade, mas porém, o árbitro se perdeu, eu achei correto a análise dele, só que também prejudicou o Bahia. Que a expulsão do Andrés Hurtado, tecnicamente não dá para contestar, né? Faltou um pouco de concentração para o jogador naquele momento. Como é que você avalia? Você chegou a conversar com o Andrés Hurtado, nesse sentido também com outros atletas, porque no segundo tempo, por exemplo, no lance do gol do Bahia, o Matheus Fernandes dá muito espaço, né, para o atleta do Bahia fazer o gol.
Você entende que faltou um pouco mais de competitividade para os jogadores? Esses dias que o Bragantino ficou sem jogar desde o jogo contra o Vasco, naquele embalo que o time estava, talvez tenha feito um pouco mal nesse aspecto anímico da concentração do time? Não, de forma alguma. Não faltou concentração. Acho que a gente jogou 6, 7 minutos num jogo de 11 contra 11. E aí são lances isolados que têm algumas características que são específicas dessas situações, né? Então, o Hurtado vai descer a linha, ele está até bem na jogada e acaba acontecendo ali uma tirada que acabou não sendo bem realizada e aí ele perdeu o melhor posicionamento e sequência do posicionamento dele nesse momento. O Ademir acabou vindo no embalo de um facão que vinha pelo lado direito. Foi um lance um pouco, vamos dizer, inusitado, fortuito. Acho que seria falta de concentração se na primeira bola que foi colocada ele não tivesse reagido, não tivesse descido junto com a linha. Eu acho que foi muito mais ali um desdobramento de uma situação, de uma bola que ficou viva em disputa e que a gente não conseguiu afastar ela tão bem quando teve essa oportunidade. Você vê quantos momentos o time conseguiu se ajustar, conseguiu se defender, ou conseguiu quebrar a pressão com a menos e competiu com a menos. Só que quando você joga praticamente 93 minutos com um jogador a menos e o esforço que você vai ter que fazer, vai ter momentos em que o jogador está numa fadiga temporária, que pode ser que ele atrase um pouco uma leitura, atrase um posicionamento, ou faça uma leitura errada. E isso está dentro desse combo grande de jogar tanto tempo com um a menos, né? Eu acho que a gente não pode, de forma alguma, pensar seria leviano falar que houve falta de concentração, né? Se você for ver o comportamento da equipe, foi de dedicação, foi de entrega, continuou tendo coragem para jogar, mesmo no primeiro tempo com um a menos, em alguns momentos quebrou a pressão do Bahia, gerou situações de cruzamento. Uma foi na mão do goleiro, uma passou por cima do gol, mas tinha 2 contra 2 na área, tinha até 2 contra 1 na área e poderia ter gerado algumas chances mais claras, né? E no segundo tempo do jogo, a maior parte do jogo, na verdade, ficou no campo do Bahia. Seja a posse do Bahia, roubamos algumas bolas na pressão, conseguimos finalizar. Então, tem momentos que, para suprir a desvantagem de um homem, os jogadores têm iniciativa, porque estão buscando um resultado de largar um posicionamento, buscar um salto de pressão e algumas vezes roubamos a bola assim, algumas vezes o Bahia quebrou a nossa pressão dessa forma e acabou indo até o nosso gol, mas são cenários que vão acontecer no jogo de uma equipe que está se desdobrando porque está inconformada com o resultado e quer fazer um gol para poder entrar no jogo. Então, se em algum momento específico ficou desenhado esse tipo de situação, não se deve a uma falta de concentração, a uma questão de comprometimento, mas muito mais a cenários que vão acontecer quando uma equipe está se esforçando, buscando um resultado, correndo com um jogador a menos, né? Então, tem momentos que acontecem uma fadiga temporária ali. Pode afetar uma ação física, pode afetar uma leitura no tempo que a leitura tem que acontecer, né? Mas de forma nenhuma desconcentração. Boa noite, Seabra, Maria do Correio de Atibaia. Na sua avaliação, qual que foi a maior dificuldade que o Bragantino teve depois da expulsão, né? A gente sabe que o jogo seria diferente se não tivesse a expulsão. E o comportamento do time mesmo depois de estar com um a menos. Olha, era muito importante que a gente conseguisse manter a compactação para evitar o jogo entre linhas do Bahia, né? Eles nos empurrariam ali do bloco médio para o bloco baixo e eles têm um time muito associativo. Até a ideia inicial de jogo deles foi nitidamente usar mais bolas em profundidade, até por isso não entrou com o Caulinho, entrou com os 2 pontas, né? E num primeiro momento nós conseguimos muito bem subir, descer bloco, girar bloco de um lado para o outro e conseguimos controlar bem esse tipo de jogo do Bahia. Mas à medida que o tempo do jogo foi avançando, nós perdemos a capacidade de fazer os movimentos laterais de última linha, ir para frente e para trás. E aí, nessas janelas, o Bahia conseguiu se associar e entrar. Então, até acho que, com bola, nós conseguimos
aos poucos, ir nos adaptando e criar problemas para o Bahia, que teve que mudar, fazer uma marcação individual. Ainda assim, nós conseguimos quebrar algumas vezes a pressão deles, mesmo com um homem a menos, né? Mas, defensivamente, nós não conseguimos manter esse comportamento inicial ali dos primeiros 20 minutos com homem a menos até o final do primeiro tempo. Acho que esse foi o grande problema, e por isso que no segundo tempo a gente volta com a linha de 5, para diminuir essas distâncias nessa janela e favorecer também as abordagens dos laterais nos corredores laterais. E acabou que também, acho que em alguns momentos o Bahia consegue, se estivesse jogando 11 contra 11 também conseguiria quebrar e em alguns momentos empurrar, mas entendo que nós voltamos para o jogo, conseguimos ter algumas finalizações, roubadas de bola perto da área, e aí, durante o segundo tempo, nós perdemos um pouco de coordenação dessa linha média de 3 em alguns momentos, pela necessidade de superar, de em alguns momentos fazer pressão e de lidar com esse desgaste temporário. Em alguns momentos faltou um pouco de coordenação nesse sentido. Chama muito atenção, como a pergunta anterior do seu colega, o lance do terceiro gol, a questão do Matheus, mas não, a gente não pode individualizar, tá certo? Tem uma coordenação, tem uma questão de preenchimento de espaço, né? E tem uma sequência toda da jogada para que a bola tenha chegado ali e a gente tivesse que fazer uma abordagem com atraso, né? Então, acho que são questões mais coletivas, sem dúvida. No primeiro tempo, iniciamos bem, perdemos a dinâmica da linha de 4 em alguns momentos, e o Bahia explorou, e no segundo tempo perdemos um pouco da dinâmica da linha média, e por isso também que a gente promoveu as trocas nesse setor. Seabra, boa noite, Leonardo. Aí do que eu trouxe aí do técnico Seabra, aí se você quiser ver a coletiva dele completa, você vai lá no canal do Massa Bruta. Trouxe aqui só um pouco aqui do que eu achei interessante. Eu gostei da visão dele de jogo, mas porém achei que, como ele falou no final, né, o Bahia poderia vencer mesmo com 11 em campo. Porque o jogo do Bahia é assim, cara, é igual hoje em dia o Bahia tem uma equipe muito qualificada, sabe? O Bragantino também. Então, são jogos que são muito parecidos com o Flamengo e com o Palmeiras. Se você perder um jogador contra o Flamengo e contra o Palmeiras, você sabe que os caras vão ganhar esse jogo aí. Para você manter o 0x0 no pra cá é muito difícil. Hoje, quando você perde um jogador contra o Bahia, é muito difícil você conseguir segurar o 0x0, cara. Sabe? Não é igual alguns times que você perde um jogador, mas você consegue manter o time ali, consegue manter o mesmo estilo de jogo, né? Consegue sair pelo menos com empate. É muito difícil você perder um jogo contra um jogador contra o Bahia, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o próprio Bragantino no começo do jogo e conseguir sair com a vitória. É muito difícil, entendeu? Então, isso aí foi um pouco que eu trouxe sobre o técnico Seabra. Eu gostei da análise dele, é um bom técnico, né? Tá fazendo o Bragantino jogar bem. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou aí da análise da partida dele, da análise do Bahia. Deixe seus comentários e não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Valeu!